Olá, eu sou o Roberto Chagas, está começando aqui mais um podcast do Roberto. E hoje eu quero trazer para vocês mais uma resposta na Bíblia de uma pergunta que um seguidor me fez ali no meu canal. E você também pode ser um desses seguidores que fazem as perguntas para tirar suas dúvidas. Nesta, o seguidor me pergunta qual a veracidade e os motivos que levaram a Deus convocar Gideão para que ele estivesse à frente de alguns homens e esses homens serem apenas 300 e não 32.000, como estava ali. Por que tudo isso ocorreu? Mas antes das explicações, fique aí com a vinheta do podcast e eu já volto. Então vamos compreender primeiro o texto, contexto e os motivos que levaram a Deus a escolher Gideão como um líder militar. Pois Deus, ele trabalha da sua forma e do seu jeito, e nós sabemos disso. Deus havia escolhido Moisés como líder, havia escolhido ali Josué como líder e tantos outros. Mas no caso de Gideão, nós veremos alguns detalhes aqui que aconteceram para que o nome de Deus fosse exaltado e não a de Gideão. Pois Gideão tinha muitas dúvidas em seu coração, ele tinha medo. Por mais que ele tinha ali uma pequena estratégia para salvar todo o trigo, o alimento da sua família, ele também era um homem medroso junto com tantos outros que estavam ali naquela época. Mas vamos entender primeiro essa passagem que se encontra em Juízes, no capítulo 6 e 7. Vamos ler primeiramente quando Deus escolhe Gideão, quando Deus o chama. Então o anjo do Senhor veio e assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a bezerrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Essa passagem está no capítulo 6, no versículo 11. Então vamos entender por que Gideão estava ali fazendo aquilo sozinho. Ali não era o lugar de fazer o trabalho que Gideão estava fazendo. Ali era um local diferente. E Gideão, percebendo que os midianitas, toda vez que invadiam ali onde eles estavam, que vinham ali saquear a cidade, ele permaneceu atento a esses fatos para levar vantagem sobre isso. E começou a trabalhar, e começou a moer ali o trigo em um local que não era o adequado e em uma época também inadequada. E essa estratégia de Gideão estava dando certo, mas ela também fez com que ele chamasse a atenção de Deus por estar ali, por mais que estivesse com medo, ainda assim tomasse a frente de uma solução para a sua família. Então Deus viu no coração dele, assim como ele via no coração de Davi, que era a pessoa indicada para estar à frente de uma determinada situação. Deus envia então ali um anjo, este anjo chega até Gideão, ele conversa com Gideão, ele fala para Gideão que Gideão será um líder estratégico. Gideão, com todas as suas dúvidas no coração, ele quer tirar prova, ele diz que ele não está preparado, que a família dele é muito pobre, que eles são os últimos na cidade, que ele é o último dentro da família, o menor de todos.
Mas Deus, ele escolhe desta forma, Deus escolhe desse jeito, e é assim que Deus faz. Ele sempre pega aquele menor ou o que tem aquele o coração maior para Deus. Você pode ser o menor dentro de sua casa, você pode ser o menor dentro do seu ministério, mas o seu coração é grande. E é isso que Deus vê. Ele vê a parte interior e não a exterior. E vendo Gideão dessa forma, ele o escolhe. Gideão, é claro, tira suas dúvidas, pede ali alguns sinais usando um novelo de lã, e tudo isso é mostrado para Gideão. Tudo isso é colocado ali e dado à prova que tanto Gideão procurava. Consequentemente, Gideão convoca 32 mil homens, 32 mil soldados, 32 mil homens que iriam lutar, batalhar contra os midianitas. Mas não era isso que Deus queria. Deus não estava ali para que uma multidão de homens fossem batalhar contra os midianitas, pois esse mundaréu de pessoas, ao vencer os midianistas, de forma alguma Deus teria crédito, pois na cabeça daqueles homens, na cabeça de Gideão, que já haviam tantas dúvidas e medo como eles tinham, eles iriam apenas exaltar os homens, exaltar a liderança de Gideão e esqueceriam de Deus. Então Deus fala para Gideão tomar uma outra posição. Deus fala para Gideão para que ele possa escolher entre aqueles homens alguns que são os mais corajosos. E Deus diz para Gideão dispensar todos aqueles que tinham medo. Gideão faz então, ali onde ele está, com esses 32 homens, uma convocação. E ele, em alta voz, ele brada, dizendo da seguinte forma, que aqueles que são medrosos, aqueles que estão com medo, aqueles que não estão querendo ir nesta luta, que estão ali por convocação e não pelo coração, que possam voltar para a sua casa. E olha que eram muitos. Vamos dar uma lida nessa passagem. Aqui no capítulo 7 de Juízes, a partir do versículo 2, ele diz assim: E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram. Então, como você vê, a passagem ela já é bem clara, onde Deus ali pede para Gideão tomar uma posição perante a todos aqueles 32 homens. E quando Gideão faz aquilo que Deus ordena, faz aquilo que Deus pede, 22 mil pessoas pegam ali as coisas que estão com eles, pegam suas lanças, pegam seus arcos, pegam suas trouxas, pegam suas malas e apetrechos de guerra e voltam para a sua casa. Mas isso ainda não é o suficiente. Deus ainda vê que há muitas pessoas ali. Então Deus, mais uma vez, fala com Gideão. Agora, para que Gideão tome uma outra situação, faça uma outra forma com esses 10 mil, para que possam ficar menos pessoas. Então Deus fala com Gideão da seguinte forma: Gideão, ainda há muita gente contigo, e esta multidão é muito maior do que as que estão com os medianitas. Para que o meu nome seja exaltado perante essa vitória que eu vou te dar, você tem que dispensar mais gente. Você irá levá-los até um local onde eles irão beber água. Aqueles que se agacharem, aqueles que dobrarem seus joelhos, aqueles que beberem água, como se fosse um cachorrinho, aqueles que beberem água ali de joelhos dobrados, irão voltar para suas casas. Já aqueles que pegarem a água com a sua mão,
e beberem, esses você irá levá-los para a guerra. Mas nós temos que entender e compreender que todos que estavam ali estavam já receosos, pois você sai da sua casa, da sua cidade, para ir para uma luta, para uma batalha, para uma convocação ali que foi feita. E há uma multidão, 32 mil pessoas. De repente, 22 mil vão embora. Esses 10 mil que ficaram já começam a, com certeza, a ter ali uma discussão de dúvidas em seu coração e na sua mente, dizendo que muito mais da metade foi embora, que agora ia ficar difícil para eles. E olha que era 10 mil pessoas. Agora, quando Gideão fala sobre a questão de ir beber água, eles seguem até esse local, esse açude, esse rio, e ali eles vão tomar desta água. E quando aqueles que pegam a água com a mão se tornam um número de 300, Gideão separa eles e os outros ele dispensa. E o que vai passar na mente e no coração desses 300? Eles vão agora ficar muito mais receosos. Se que com 32 mil estava bom, 22 mil vai embora, ficando 10, eles já estavam receosos. Imagina os outros 9.700 indo embora e ficando somente 300. Isso começa a fazer com que todos eles fiquem com receio. Mas Gideão consegue convencê-los, falando o que Deus havia lhe dito, que iria entregar nas mãos de todos que ali estavam os midianitas, de uma forma que fosse como gafanhotos. Eles iriam estraçalhá-los, iriam dominar toda esta guerra. Então nós vemos que a pergunta que foi feita para nós, nesta questão de os motivos que levaram Deus a escolher Gideão, o primeiro motivo é por ele estar ali estrategicamente, trabalhando ali num local, para livrar a família de todo o ataque midianita e que não tomassem tudo aquilo que ele estava colocando dentro de casa para alimentação. O segundo motivo, além da estratégia, dele estar com esta coragem de tomar essa decisão à frente até de seus irmãos e de sua família. Então Deus já vê ali que Gideão, estrategicamente, ele já está à frente de muitos que estão ali, como eu disse, como aconteceu com Davi. Agora, depois de colocar Gideão à frente de tudo e ter todas as outras coisas, nós vemos que o outro motivo de escolher aqueles que bebem a água com a mão é do motivo de mostrar a todos que ali estão que o nome de Deus será exaltado, que a vitória ela será sim consagrada, ela irá sim acontecer, porque Deus está no negócio. E quando Deus está no negócio, não há como você ser derrotado, não há como você perder uma batalha. Então nós vemos aqui que nós temos 3 hipóteses, temos 3 causas dos motivos que levam a Deus a escolher Gideão e a escolher apenas 300. Porque essa história da vitória está escrita na Bíblia, porque um irá passar para o outro. Quando é algo extraordinário, quando é uma coisa que acontece extraordinariamente, o feito fica mais falado e ele vai ser passado de gerações em gerações. E é isso que Deus queria que acontecesse até chegar onde estamos nos tempos de hoje. O que você achou desta explicação? O que você achou deste podcast? Se você quer também fazer uma pergunta, se você quer também tirar uma dúvida, siga o meu canal. A produção está colocando para você aí. Siga o meu canal, compartilhe, dá um joinha, faça uma pergunta, deixe aí um pequeno comentário. É muito importante para mim
que você possa me auxiliar neste comando do YouTube, pois assim o YouTube engajará o meu vídeo a mais. E se você tiver um canal, eu também irei segui-lo eu também irei ali fazer comentários nos seus vídeos, irei responder todas as perguntas. Faça uma pergunta, tire uma dúvida que possa estar no seu coração de algum caso da Bíblia que você não entendeu, de alguma passagem. Eu irei responder dentro daquilo que eu tenho condições. Eu sempre gravo aqui um vídeo por semana. Eu não tenho tempo de responder todas as perguntas e nem de fazer vários vídeos na semana. Mas eu sempre vou colocando ali as mais interessantes e tentando responder desta forma. Que você possa me ajudar e até o próximo vídeo, assim querendo Deus.